Fala, meu povo amado, meu povo querido, como é que vocês estão? Tudo bem? Life in Prayer, a vida em oração. Muito obrigado por vocês estarem compartilhando, assistindo o canal, se inscrevendo. Obrigado mesmo por vocês estarem aí comentando nos vídeos, né? Mas eu ainda vejo que tem vídeos que há uma, duas pessoas que assistem, entendeu? Então, não, eu sei, não é fácil, né? Não, nem todo mundo tem tempo, mas é a evangelização. É o jeito também que Nosso Senhor me deu para falar sobre ele. Então dá um like, se inscreve, compartilha, fala para as pessoas, entendeu? E cada vez mais as pessoas precisam estar antenadas com a oração, com a vida de oração. Porque você veja, né? Nós tivemos aí um encontro aí esse final de semana, né? Para homens. Então foi maravilhoso, foi muito bom mesmo. E qual que foi o tópico? A oração. Se não rezar, não vai. Se não rezar, não sai. Né? O nosso padroeiro São José, né? Mas se não rezar, não tem como fazer. Se não rezar, não... Olha, pessoal, se não rezar, não, não dá leite. Se não rezar, é muito difícil que você vá conseguir. é, Não posso falar que você vai ter, que você não vai ter. Não é a palavra, não é sucesso, entendeu? Mas até nisso, se não partir para a oração, se não for a oração, se não for isso, você não vai conseguir. Não, não tem como eu falar, eu vou fazer, eu vou dar conta, eu consigo, eu faço. Eu estou procurando uma coisa aqui sobre a oração. Eu já vou pegar para vocês, pessoal. Eu apertei aqui sem querer no Kindle e, e aí deu um problema aqui. Agora estou tentando puxar aqui. Mas então, se não tiver a oração, se não tiver a oração, esquece, esquece. Consegui, achei. É, vai passar, as coisas vão passar, a graça vai passar. A graça de hoje, de manhã foi uma, a graça na parte da tarde foi outra, a graça agora à noite é uma também, porque o Espírito Santo vai falando, o Espírito Santo vai agindo, o Espírito Santo ele vai comunicando o que ele quer. Por isso que não sou eu. Eu vou, eu faço, eu tomo a nota, né? Mas é o Espírito Santo que comunica as coisas. Então, se eu não fizer o que está lá na palavra, orar e sem cessar, em todas as circunstâncias, é nisso também. Eu rezo de manhã, eu rezo à tarde, eu rezo à noite. Por quê? Porque senão eu não vou dar conta. Nós comentávamos, uma pessoa comentou na mesa, né, do encontro, e eu falava justamente sobre isso. Eu falei, eu fiz um vídeo no qual você não pode ficar só com a missa dominical. E as pessoas falavam sobre isso na mesa do encontro.
problema de eu ficar só com aquilo que é do domingo, só com o que é comunitário. Muitas pessoas vão embora da igreja, vão embora, desistem da vida de oração por causa da só do domingo. Acho que o domingo sustenta, mas a graça é só para aquele dia. A graça não é para aquela frase, infelizmente, né, muito pejorativa que diz assim: "Boa semana para você". Mas a graça não é para aquela semana. A graça é para cada dia. Cada dia basta seu cuidado. Então, a minha oração de hoje, ela é sustento para amanhã, mas amanhã eu tenho que rezar. O que eu rezei ontem foi sustento para hoje, mas hoje eu estou rezando. Senão, logo, logo, no primeiro obstáculo, eu digo tchau, estou indo embora. E não é nem porque Deus não ouviu, ou eu fiz uma novena, ou fiz o que eu fiz, e isso e aquilo. Não é nem isso. Às vezes até eu sou atendido, e ó, vou embora. Quer dizer, uma fé melindrosa, uma fé infantil, uma fé que não fede nem cheira, entendeu? É uma fé, uma, não é nem o que Santa Teresinha fala de uma fé de criança, né? A infância espiritual está longe disso. Que se fosse uma fé da infância espiritual de Santa Teresinha, do menino Jesus, você se jogava nos braços do Pai, entende? E retomando então, né, o, o livro, né, As Glórias de Maria, mas antes disso, eu peguei aqui o que eu estava falando sobre oração, né? Santo Afonso, quem reza se salva, quem não reza se condena. Simples, simples. Então, prestar mais atenção na vida dos santos, prestar mais atenção no Evangelho. É, eu escutava uma coisa muito interessante essa semana, né? De um sacerdote, eu não me recordo muito bem o nome dele. Ele falava que algumas pessoas falam para ele que as pessoas não têm tempo de oração, não tem tempo para rezar. A vida está muito corrida. Aí ele disse assim: mas vem cá, como é que não tem tempo para rezar? Olha, pessoal, tem um modus operandi a vida. E uma delas, para você se chegar à oração, a igreja ela tem uma liturgia para você se achegar e chegar à oração, chamada liturgia das horas. São 7 horas canônicas. Então, você tem madrugada, você tem amanhecer, você tem o meio da manhã, você tem o meio-dia, você tem as 3 horas da tarde, você tem as 6 horas da tarde, você tem a noite. Então, a pessoa que diz, o católico que diz que não tem tempo para rezar, é mentiroso. É mentiroso. Então, você diz que ama a Deus, mas odeia seu irmão, isso é mentiroso. Então, como que eu vou suportar uma vida se eu não rezo? Aí, como você só confia no que é palpável, qualquer obstáculo que vier,
Deus não me ajudou. Deus não vem ao meu auxílio. Você escuta isso aí ou não? Eu escuto muito. Mas escuta isso. Então essa é a oração. Essa é a vida de oração. Tem que dobrar o joelho um pouco. Maria, mãe. Maria é mãe muito solícita e desvelada. Eu sou mãe do belo amor, diz Maria no Eclesiástico capítulo 24, versículo 24. Olha que lindo. Eu sou mãe do belo amor. Quem que é o belo amor? Jesus. Se eu não colocar amor na oração que eu faço, se eu não tiver bem ajustado isso, a minha oração ela é uma oração de medo. Ela não é uma oração poderosa e nem uma oração que toca o céu, porque a oração que eu faço não tem amor. Então Maria sabe quem que é o belo amor, é o filho dela. Ela já fala dele. Eu sou a mãe do belo amor. Belo aqui também no sentido da beleza, no sentido, né, da estética, no sentido do belo mesmo, do sentimento, do amor, de quem é ele, do que é, porque ela sabe, ela é mãe. Você, mãe, né, que assiste esses vídeos, uma pessoa que fala mal do seu filho, o que você faz? Você não leva desaforo para casa quando fala mal do seu filho. E o teu filho é belo. Então você imagina a mãe de Jesus falando do filho dela. Ele é belo. Eu sou a mãe do belo amor. O amor de Maria, observa certo autor, embeleza nossas almas aos olhos de Deus e essa e eleva essa amorosa mãe a nos ter por filhos. Onde está a mãe? Pergunta São Boaventura, que ame seus filhos e vele sobre eles, como vós, Dulcíssima Rainha. Nos amais e cuidais do nosso adiantamento espiritual? A mãe ela vai cuidar de cada um de nós. Então, São Boaventura, ele vai falar o quê? Maria cuida da tua alma. Ela é a mãe que cuida da tua alma. É a mãe que vai te levar para o céu. É por ela que você vai para o céu. Não tem outro caminho. Mas você pode dizer assim: só existe um mediador que é Jesus Cristo. Ótimo, maravilhoso isso. Mas o católico, a religião católica, é uma religião de mediação. Na ladainha de Nossa Senhora, ela diz: medianeira de todas as graças. Nas aparições de Nossa Senhora, eu sou a medianeira. Eu levo até meu filho. Bodas de Caná, eles não têm mais vinho. Então, cuidado, católico. Cuidado. Bem-aventurados aqueles que vivem debaixo da proteção de uma mãe, tão amante e tão poderosa. Já antes do nascimento de Maria, procurava o profeta Daniel obter de Deus a salvação, confessando-se filho de Maria, como as palavras: Salve, ó filho da tua serva. Salmo 85:16.
Salve, ó filho da tua serva. Então, Maria está no projeto da salvação? Maria está no projeto da salvação. Mesmo um irmão protestante, ele está no projeto de salvação de Maria? Tá. Olha, é tão bonito isso porque, como ela é a medianeira de todas as graças, ela pede por todos. Por todos. Ela não pede só por mim na Ave Maria que eu faço, na Ave Maria que eu rezo. Ela pede por todos, até mesmo aquele que não reza Ave Maria. Daquela que disse: Eis aqui a serva do Senhor. Assim pergunta e responde Santo Agostinho. E quem jamais ousará, diz o cardeal São Roberto Bellarmino, tirar estes filhos do seio de Maria, depois que a ele se tivessem acolhido em busca da salvação contra os inimigos? Olha, pessoal, Maria foi aquela que lutou. Apocalipse 12 vai dizer, né? O dragão queria, ó, engolir Maria, engolir a mulher. Quem que era essa mulher? Maria. Mas ela venceu. Você quer vencer batalhas espirituais na sua vida? Terço, rosário, você vai vencer. Conta-se que a baleia guarda na boca de seus Conta-se que a baleia guarda na boca seus filhos quando os vê ameaçados pela tempestade ou pelos caçadores, e que faz nossa boa mãe quando vê seus filhos em perigo no meio da tempestade, da tentação, esconde-os amorosamente como dentro de suas próprias entranhas, escreve Novarino, e ali os guarda até que os coloca no seguro parto do paraíso. Ó Mãe amantíssima, ó Maria piedosíssima, bendita sejais e bendito seja para sempre aquele Deus que vos deu a nós, todos, por mãe e refúgio seguro em todos os perigos desta vida. Quem é que te guarda? A mãe. Você chega em casa e pergunta por quem? Mãe. Você não gritava assim? Eu gritava quando era mãe. O que você quer, meu filho? Nada. Só para ver se estava aí. A segurança da mãe, o aconchego da mãe, o carinho da mãe, o cheiro da mãe, tudo da mãe, tudo, tudo, tudo. Alegrai-vos, portanto, todos os que sois filhos de Maria. Sabei que ela aceita por filhos seus quantos o querem ser. Exultai, como temer por vossa salvação, tendo esta mãe que vos defende e protege? É ela que vai te levar ao céu. Todo aquele que ama essa boa mãe e em seu patrocínio confia, afirma São Boaventura, deve reanimar-se e dizer: Que temes, minha alma? Não, não temas, porque a tua causa não se perderá. Olha, eu posso aqui pedir para você comentar aí quantas foram as intercessões de Maria na sua vida? Uma novena, um terço, um rosário que você fez? Aliás, comenta aí depois do vídeo aí.
Fala para mim, o que Maria fez na sua vida? Qual novena você fez? Você fez uma campanha de oração lá, rezou e teve a intercessão de Maria. Eu tenho certeza, são inúmeros, são incontáveis os testemunhos. Olha esse aqui, olha esse aqui. A história das fundações da Companhia de Jesus no meio de Nápoles conta-nos de um jovem fidalgo escocês chamado Guilherme Eu, Eu, Eufrustônio. Não, nome bonito que você dá para teu filho, ó. Eufrustônio. Era ele parente do rei Jaime e protestante desde o nascimento, mas, iluminado pela graça divina, lhe fez conhecer os erros de sua seita. Foi à França e aí, ajudado por seu bom padre jesuíta, também escocês, mas com a intercessão da bem-aventurada Virgem, reconheceu a verdade e fez-se católico. Passou-se depois a Roma, onde mais ainda se afervorou na devoção à Mãe de Deus, escolhendo-a por sua única mãe. Inspirou-lhe a Virgem a resolução a ser religioso, de que fez voto. Mas, achando-se doente, veio a Nápoles, a fim de recuperar a saúde, com a mudança de seus ares. Em Nápoles, porém, quis o Senhor que ele morresse, e morresse religioso. Pouco depois de sua chegada, adoeceu gravemente, correndo perigo na vida, correndo perigo de vida. À custa de muitas lágrimas e rogos, obteve dos superiores a graça de ser recebido na companhia. Pelo que na presença do Santíssimo Sacramento, quando recebeu o viático, fez os votos e foi declarado religioso da Companhia de Jesus. Depois disso, a todos intermecia com os fervorosos afetos com que dava graças a Maria, sua amada mãe, por tê-lo arrancado da heresia e conduzido para morrer na casa de Deus, entre seus irmãos religiosos. Por isso exclamava: ó, como é glorioso morrer no meio de tantos anjos! Exortamo-no a que procure repousar. E ele: ah, agora que já chega o fim da minha vida, não é tempo de repousar. Antes de expirar, disse aos assistentes: irmãos, não vedes os anjos do céu que me assistem? Sabe, pessoal, muitos santos relatam isso. Quando eles estão para falecer, eles relatam a vinda dos anjos de Maria. Ou que eles recorreram a Maria e tiveram uma cura ou uma libertação na hora da morte. Tem muitos relatos também em que os demônios ficavam acusando de seus pecados. Mas quando eles chamavam, clamavam por Maria, os anjos vinham e Maria os defendia. E havendo um daqueles religiosos percebido que ele proferia entre os dentes algumas palavras, lhe perguntou o que dizia. Respondeu que o seu anjo da guarda lhe tinha revelado que pouco tempo havia de estar no purgatório e que logo depois passaria para o paraíso. Recomeçou
Em seguida, os colóquios com Maria, sua doce mãe, repetindo: minha mãe, e assim expirou placidamente, como uma criança que se entrega aos braços da mãe, para neles repousar. Pouco depois foi revelado a um devoto religioso que ele já estava no paraíso. Quem vai te levar para o céu? A mãe de Jesus. Não esqueça isso. Quem vai te levar para o céu? A mãe de Jesus. Começa hoje, começa agora, depois desse vídeo. Comenta aí as graças que você já recebeu de Maria. Quantas, quantas bênçãos você já recebeu dela? Quantas bênçãos? Quantas? Quantas são as graças? As graças mesmo. Eu já comentei com vocês. Todos os dias que eu chego na igreja, eu vou lá diante, primeiro ao Jesus, né? Claro. Se Jesus está exposto, vou com ele. Se ele não está exposto no Santíssimo Sacramento, eu vou lá, faço as minhas orações, depois eu vou lá na mãe, peço a bênção para ela. Terminou a missa, eu vou lá e peço a bênção para a mãe de novo. Então, fala lá, bença, mãe, bença, mãe. Fala com ela. É maravilhoso. Como é possível, ó Maria, minha Mãe Santíssima, que tendo uma mãe tão santa, tenha eu sido tão mau? Uma mãe que toda arde no amor para com Deus, e eu ame as criaturas? Ela é mãe do belo amor. Uma mãe tão rica de virtudes, e que dela seja tão pobre? Ó Mãe amabilíssima, já não mereço, é verdade, ser vosso filho, porque viu ser, porque viu ser me tenho peito indigno, como as minhas culpas. Contento-me, pois, com que me aceiteis por vosso servo, para ser o último dos vossos servos. Pronto estaria a renunciar a todos os reinos da terra. Sim, com este favor me contento. Entretanto, não me recuseis o de vos chamar também minha mãe. Este nome consola-me, enter, intermes, inter, só um pouquinho, enternece-me, recorda-me o quanto sou obrigado a vos amar. Inspira-me também grande confiança em vós. Quando a lembrança dos meus pecados e da justiça divina me enche de terror, sinto-me reanimado ao pensar que sois minha mãe. Permiti que vos chame minha mãe amabilíssima. Assim vos chamo e assim quero sempre chamar-vos. Vós, depois de Deus, haveis de ser sempre a minha esperança, o meu refúgio e o meu amor neste vale de lágrimas. Assim espero morrer, entregando naquele último instante a minha alma nas vossas santas mãos, e dizendo: minha mãe, ajudai-me, tende piedade de mim. Amém. Essa oração é de Santo Afonso Maria de Ligório. Mãe, eu sou a mãe do belo amor. Então, encerrando, né, com aquela jaculatória que
Nossa Senhora falou nas aparições. Não é tão bonita, tão maravilhosa, né? Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Que todas as pessoas que ao verem esses vídeos, elas sejam abençoadas, tocadas, amadas pela Mãe Maria. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá o like, se inscreve no canal. Um abraço!